Oi, pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês o relatório do nosso projeto Hackathon. Para começar, nosso grupo ele é composto pelos membros Daniel Clotes, Daniel Negreiros, Felipe Castro e Henrique Sartal. O desafio proposto para a gente foi a modelagem de ameaças utilizando IA. Resumindo o enunciado desse desafio, a gente foi contratado para desenvolver uma ferramenta capaz de identificar e tratar as vulnerabilidades em diagramas estruturais que vão ser criados tanto pelos arquitetos quanto os desenvolvedores da empresa contratante. Para isso, a gente vai precisar utilizar a inteligência artificial e, baseado na metodologia STRID, a gente vai determinar se a feature tem vulnerabilidades, se ela pode ser aprovada ou não, a partir do diagrama dela, né? Um ponto importante que vale a gente evidenciar é que, apesar do enunciado estar dizendo que o MVP precisa ter detecção supervisionada das ameaças, foi acordado em fóruns e nas discussões que, para esse hackathon, a gente poderia estar utilizando aprendizado não supervisionado. Ainda dentro do desafio proposto, eu vou estar mostrando para vocês o exemplo de um dos diagramas que podem ser utilizados para ser analisados pela ferramenta. Então, olhando aqui, fica possível a gente imaginar e perceber que vai ser tratado um trabalho manual e lento, né? Se a gente não tiver uma ferramenta, se isso tiver que ser feito por um agente humano, vai exigir conhecimento especializado em segurança de informação para conseguir entender quais são as vulnerabilidades que cada um desses componentes, cada ligação pode ter. E por isso que utilizar IA vai poder trazer vantagens, tanto para o processo quanto para o agente. O problema está claro também, né? É, tendo em vista o diagrama que a gente acabou de ver, a complexidade dessa análise, como eu comentei. Desde o início, a gente sabia que o desafio teria que utilizar a visão computacional. Então, nossa primeira abordagem foi treinar um modelo que ele pudesse reconhecer individualmente cada ícone, foi uma abordagem mais segmentada, mas em paralelo a gente também treinou um modelo que fosse capaz de reconhecer diagramas completos, pensando de uma forma mais macro, né? A gente explorou a abordagem de usar o modelo como o Llama Vision e fazer o fine-tuning nele. E foi nesse ponto que a gente encarou o desafio rotulagem versus resultado esperado. Para detalhar como que foi essa primeira abordagem, eu vou passar a palavra para o meu colega Henrique. Olá, eu sou o Henrique e eu vou apresentar uma parte do nosso projeto do Hackathon, que envolve uma tentativa alternativa de resolver o problema de análise de diagramas com o fine-tuning e o modelo Llama 3.2 Vision. Começando aqui com o código, nós temos a instalação dos pacotes, né, e das bibliotecas. Indo para baixo, nós temos a importação dos módulos necessários, né, os Law of Tort. Aqui, carregando o modelo pré-treinado, que é o Llama 3.2 Vision, aplicando a técnica PEFT, né, com os hiperparâmetros, montando o Google Drive no Google Colab, né, a partir dele que a gente vai trazer as imagens para o fine tuning. Aqui dessa pastinha, o FIAP Hackathon, o Data, nós temos várias imagens de teste. Depois de importar as imagens, nós vamos para a segunda parte, que é a instrução do fine tuning. Aqui a gente pode formatar as imagens do dataset em modelo de chat, gerando o par image instruction, necessário para o aprendizado do modelo. Aqui embaixo nós temos a preparação de uma amostra única de inferência, né, aqui a instrução e a mensagem. E aqui embaixo nós temos a conversão dos tokens do modelo e gerando a primeira resposta. Fase 3, o treinamento do modelo e do tokenizer e salvando eles no Google Drive. Né, primeiro nós temos a classe SFT Trainer, que vai definir os parâmetros necessários para o treinamento, né, que o treinamento acontece. E aqui uma inferência de comparação com o modelo pré-treinado e o modelo treinado. Aqui é a inferência do modelo treinado. E aqui embaixo nós temos o modelo e o tokenizer sendo salvos no Google Drive. Analisando a fase 4, analisando um diagrama a partir do modelo treinado, que a gente vai trazer o modelo que foi salvo no Google Drive, aqui na pasta Model, e com isso a gente vai realizar a inferência final, já com o modelo treinado. Concluindo, nós optamos por engenharia de prompt com o Gemini 2.5 Pro, porque, por alguns motivos, né? A praticidade, é mais fácil integrar prompts com interfaces visuais, usando os prompts. O sistema do Google Colab com a memória RAM limitada acabou limitando, né, o Fine-tuning com o Llama. E, por último, o Gemini Pro, ele gerou dados mais precisos e mais detalhados do que o Fine-tuning. Fique agora com a próxima parte da apresentação. Bom, olá pessoal, meu nome é Felipe Barreto, estamos aqui na reta final da entrega do projeto
E na divisão aqui com o grupo, eu fiquei incumbido de apresentar um modelo de treinamento aqui com Fine com YOLO, e falar um pouquinho dos desafios que foi essa criação. ah, não, ou seja, deve ter recebido um spoiler de que o projeto a gente fez usando inteligência artificial e prompt, ah, mas a gente tentou fazer de uma forma tradicional, né? E aí a gente teve alguns desafios aqui e essa tentativa é justamente para poder falar desses desafios. Bom, basicamente, eu acho que o desafio aqui já começa quando a gente tem uma biblioteca aqui, né, muito vasta de ícones, né? Onde, além da gente ter o desafio de encontrar esses ícones em boa qualidade, né? Também tem o ponto de estar sempre atualizando esses ícones, se houver alguma mudança, alguma coisa, e adicionando novos ícones, né? E esse desafio ele já começa, né, além, né, do arquivo em si, né, quando a gente precisa fazer o labeling desses arquivos, né? Então, apesar da gente ter uma forma automatizada aqui, né, que eu até consegui fazer aqui, né, ele basicamente a gente começa a ter uma complexidade muito grande de gerenciar esses dados para poder fazer de uma forma automatizada, não fazer de forma manual. Porque se fosse para a gente fazer de forma manual mesmo, arquivo por arquivo, fazendo o level encode de cada arquivo ali, e esse trabalho ia se multiplicar exponencialmente. Então, assim, mesmo de forma automatizada aqui com script, onde a gente consegue fazer aqui com Panda e tal, e gerar minimamente um label, esse cara, ele dá um trabalhinho considerável. Então, aqui a gente encontrou o primeiro desafio, né, que é basicamente manter a biblioteca de ícones atualizados, para a gente poder sempre ter esses ícones para gerar insumo ali para detectar as ameaças, né? Fazer o label desses arquivos, né? Cada arquivo que entrar, cada arquivo que sair, a gente fazer essa manutenção para que a biblioteca também não fique poluída, né? Então esse é o primeiro desafio. A gente teve um ponto aqui na etapa 2. Etapa 2 basicamente, eu coloquei no Markdown aqui, mas é uma etapa de pré-processamento, né? Onde a gente basicamente vai redimensionar e avaliar ali como ficou esse arquivo de imagem, tá? Então, até coloquei aqui, né, redimensionamento e fundo branco, mas isso é necessário para que a gente tenha menos erros na hora de fazer a detecção de imagens, né? Então tem um script aqui, é um script até meio curto, né? Mas ele basicamente carrega as imagens aqui, cria um fundo branco para ela, né? Então ele faz um tipo de pré-processamento para que isso auxilie a gente lá no com o Yodo, tá? É uma etapa que eu criei aqui basicamente para a gente ter menos impacto lá na frente. E aí a gente chega na cereja do bolo, que é relativamente simples, tá? Recentemente estava processando aqui, mas basicamente a gente vai treinar o YOLO aqui com o nosso dataset. Aqui teve alguns desafios, né, para não dizer problemas, no decorrer desse fluxo, porque, primeiro, a massa que a gente vai fazer esse treino tem que ser uma massa considerável. E isso já impossibilitou a gente fazer isso em pequena escala, né? Então, se a gente fosse fazer qualquer treinamento mínimo que fosse ali para ter uma validação assertiva desse modelo treinado, teria que ter muita massa, né? Uma massa considerável para a gente treinar e para a gente fazer o teste também dessa massa. Então aqui, né, eu treinei com poucos aqui só para validar mesmo a parte de código, mas a gente já percebe que ele não é assertivo, né? Quando a gente vai rodar aqui o teste, né, onde a gente vai realmente escolher o modelo, né, que foi treinado, né, aqui no caso estava como 8, mas porque eu treinei vários modelos aqui para a gente tentar acertar, mas seria esse daqui. E a gente passa uma imagem pedindo para ele encontrar ali, né, vulnerabilidades do Strade. É, mas a gente já percebe aqui que como o modelo foi treinado com uma massa relativamente pequena, né, significativamente pequena, isso já teve impacto direto ali na assertividade. Então ele acaba não encontrando vulnerabilidades, ou ele não, acaba não encontrando um resultado que deveria ser encontrado, né? Que a olho nu a gente consegue, mas aí o modelo como foi treinado com a massa baixa não conseguiu. E em resumo, né, eu acho que dando um overview aqui da parte que, que eu fui fazer, né, a gente tem o Clots vai falar também aí nessa questão, mas a gente tem ainda bem que a FIAP permitiu que a gente fizesse a abordagem com a LLM, porque a gente tem os prós e contras aqui, né? Então,
Eu coloquei alguns só, né, que são muitos, mas erros humanos, né, na nomeação de componentes, isso aqui pode ser um complicômetro, né, a manutenção demorada, que foi um dos pontos que eu levantei logo no início, né, e requer um dataset muito grande, né, então esses pontos são cruciais aqui para que a gente tivesse sucesso essa abordagem com o iolo, né, então como a gente não teve esse dataset com um volume considerável e a manutenção também é bem demorada, porque precisa de cuidado e esse cuidado pode ter ali questões de erro humano, né? E em contrapartida, com os LLM, você tem aí várias questões de ganho, né? Então, o LLM ele entende melhor o contexto, né? É, classifica os novos serviços sem requerer treinamento, né? Que seria um caso que se a gente adicionasse mais tipos de diagrama, a gente ia ter que retreinar todo aquele modelo, né? E a forma de interação textual, né? Que você pode ter ali via prompt com LLM, e isso simplifica. Então, basicamente foi isso, essa parte, pessoal. Obrigado e agradeço pela atenção. Olá, meu nome é Daniel Klotz e eu vou apresentar o projeto que desenvolvemos para o Hackathon. Essa ferramenta ela utiliza os modelos do Gemini, da Google, para analisar os diagramas de arquitetura de software, identificando ali as vulnerabilidades de segurança e sugerindo as melhorias baseadas nas melhores práticas de cloud. A aplicação ela permite que arquitetos e engenheiros de software façam um upload, né, de seus diagramas e recebam uma análise detalhada. E essa ferramenta ela utiliza então a metodologia Stride para identificar as vulnerabilidades de segurança. Ela aplica as melhores práticas dos frameworks Well Architect, da AWS e da Azure. Então, aqui temos um sistema web, né? É, eu vou conversar com vocês um pouco mais tarde sobre a parte técnica desse projeto. Mas aqui, basicamente, ele vai permitir que o usuário faça o upload dos diagramas. Então, eu vou selecionar aqui um diagrama que eu tenho salvo. Ele abre para a gente um chat e aqui a gente consegue escrever ou perguntar o que a gente gostaria de ter informações sobre esse diagrama. Aqui a gente já trouxe pré-preenchido, né? Clicar para enviar. Aqui ele vai começar a fazer a análise, aí dependendo do modelo que a gente for utilizar, ele acaba demorando mais ou menos tempo. Aqui a gente utilizou o modelo 2.5 Pro, que ele é um modelo que ele faz o processo de pensamento também, e ele acaba demorando um pouco mais. Eu vou retornar daqui a pouquinho quando o processo estiver terminado. Então, aqui a gente consegue ver que ele já trouxe algumas respostas para a gente. Então, baseado no prompt dele, onde ele foi treinado sobre a metodologia Stride, ele fez a análise desse diagrama. E aqui, por primeiro, ele mostra quais que são os componentes disponíveis nesse diagrama, e aí depois ele começa a fazer, vendo os pontos críticos que precisam ser melhorados, né? E baseado no modelo Stride, ele faz também a descrição do tipo de ameaça e o contraponto, uma contramedida do que deve ser feito para cada um desses componentes, né? A gente escolheu fazer na forma de chat, né? Porque a gente consegue, então, fazer mais perguntas sobre algum ponto específico, né? Como se realmente estivesse aqui interagindo com o diagrama. Ele no final da análise ele faz aqui uma avaliação de 0 a 10 e quanto que ele avaliaria o diagrama atual. E também essa parte toda aqui foi feita usando o Gemini 2.5 Pro e assim que ele termina de fazer a análise dele, nós enviamos parte dessa análise, um resumo dessa análise, para que o título seja gerado. Aqui utilizamos o modelo 2.5 Flash, que não precisa ser tão forte, só para gerar o título mesmo. E basicamente esse seria aqui a parte central do nosso sistema, né? Se o usuário quiser fazer o download desse texto, ele tem aqui embaixo uma ferramenta de download da análise. Então a gente consegue abrir aqui, ele faz, é o mesmo texto. Aqui faltou fazer uma pequena formatação, mas basicamente é o mesmo texto que temos aqui no chat. Eu, pessoalmente, prefiro utilizar o chat justamente por ter essa interatividade, né? Além de a gente ter implementado que essa opção de fazer uma inspeção em componentes específicos. Por exemplo, eu consigo selecionar aqui essa parte aqui. Quero conversar sobre essa parte em específico. Então, eu vou escrever aqui como esse componente se relaciona com o Amazon S3 e quais os riscos envolvidos. Então, aqui, novamente, ele vai iniciar toda a parte de análise. Pode demorar um pouquinho, dependendo de qual modelo você for escolher. Então, vamos esperar um pouquinho aqui.
Então, aqui ele trouxe a análise desse componente em específico, né? Qual a função principal dele, a ação escrita dentro desse diagrama e os riscos relacionados a esse componente em específico. Além aqui da inspeção de componentes, nós temos aqui a opção de guardar no local storage os chats anteriores, né? E fazer aqui uma nova análise se a gente quiser. Quando a gente clica aqui, ele carrega tudo de novo em memória e a gente consegue continuar conversando com o, o nosso resultado aqui. Agora, falando um pouco sobre a parte técnica, né? O front e o back-end foram feitos utilizando o, o framework Next.js, basicamente React, né? Na parte de IA para comunicação, a gente utilizou a Google Gemini, né, através da SDK da Vercel também, que a gente acabou optando por aquilo porque a gente tem o streaming automático das respostas, né, já por padrão desse SDK, né. A persistência, como eu falei, ela é salva no local storage, né? E para a parte de prompt, a gente acabou experimentando com alguns tipos de prompt aqui. A gente tem aqui quatro versões, né? A gente foi meio que refinando cada versão. E no final a gente acabou utilizando a seguinte estrutura. A gente tem aqui a definição da persona, que é o que a IA vai ser, como ela vai agir, né? E para quem que ela vai estar conversando. Princípios guias, como ser pragmático, explicar o porquê das coisas, são guias, né, de como ele deve agir. O processo analítico, que são as etapas estruturadas da análise, a base de conhecimento, que seria explicando o que é o Stride, quais são as melhores práticas, e também que eu conversei anteriormente sobre o AWS Well Architected Framework, são as boas práticas e princípios utilizados pela Amazon e pela Microsoft para fazer ali a arquitetura cloud, né? Outra estrutura do prompt que a gente utilizou foi o template das respostas, né? Que é uma estrutura em Markdown detalhada, e quais que são ali os guardrails, né? As restrições sobre o que ele pode e o que ele não pode falar. Apesar do Gemini 2.5 Pro ele ter excelentes resultados com Zero Shot Prompting, a gente acabou optando ali por uma abordagem mais estruturada, né? E pelo que a gente pesquisou, ele se encaixa mais ao Few Shot Chain of Thought Prompting, que ele fornece ali um contexto mais detalhado e exemplos específicos aqui de Cloud Security, né? Então, concluindo, né, o sistema ele representa ali uma forma nova de abordar revisões de arquitetura. Ele combina a expertise de segurança cloud com o poder da IA generativa, né? E esse projeto ele demonstra como a gente consegue acelerar e melhorar os processos críticos de engenharia de software, mantendo ali um alto padrão de qualidade e segurança, né? Então, é isso. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção. O código desse projeto está disponível no GitHub e eu convido também vocês a experimentar a ferramenta que está rodando na Vercel. Todas as informações de acesso, elas estão disponíveis junto com o PDF que a gente vai enviar junto com esse vídeo. Então é isso. Muito obrigado.